Quando David Bowie mudou de Los Angeles, nos Estados Unidos, para Berlim, na Alemanha, ele estava à beira da exaustão. O motivo é fatamente conhecido: o seu vício em cocaína, que tinha alterado muito a sua maneira de ver, de pensar e de criar. Embora ele tenha gravado um disco espetacular, que é o Young Americans, de 1975, no qual ele explorou o então emergente soul da Filadélfia, que mais tarde seria a base para disco music, o Bowie sentia que se ele permanecesse ali no país, o estilo de vida que ele estava levando, ele fatalmente iria morrer. Em Berlim, o Bowie não só reencontrou a sua criatividade, como fez, para mim, os melhores discos da sua carreira. A chamada trilogia de Berlim é composta pelos discos Low, Heroes e Loja, mas eu queria estender um pouquinho mais, porque antes dessa trilogia e depois dessa trilogia, o Bowie praticamente escreveu a história musical dele e deu as bases para a transformação que mais tarde o tornaria um grande superstar dos anos 80. Station to Station, de 1976, é o meu disco predileto do David Bowie, e é onde ele assumiu a persona do The Thin White Duke, que é o Mago Duque Branco, que era um personagem assumidamente apaixonado por cocaína e com declarações lisonjeiras e um tanto perigosas sobre o austríaco Adolf Hitler, que todo mundo sabe muito bem o que é e o que fez. Musicalmente ele é um disco multifacetado, que você tem desde faixas assumidamente experimentais, faixas com, eu brinco dizendo que é um meio funk duro, né? Um funk sem tanta melanina, mas igualmente genial, e uma das canções mais bonitas nas quais o Bowie revela a sua persona de crooner. Ele ainda estava se reabilitando dos excessos químicos, mas ele foi capaz de criar, na minha opinião, alguns dos discos mais belos dos anos 70. Station to Station abre com a fantástica faixa título 10 minutos de experimentação, diversas mudanças de andamento, como se fosse uma sinfonia berlinense, como se ele tivesse integrado aquele dia a dia, aquela vida nos metrôs da cidade. Vale a pena citar que em Berlim o Bowie era praticamente um desconhecido e ele adorava toda essa esnobada do povo alemão, a ponto de, às vezes, se apresentar em bares da cidade e cantar um repertório de Frank Sinatra sem que ninguém lhe desse a mínima bola. Outra coisa muito legal de Station to Station, além dos funks Golden Years, que também pode ser considerado um namoro dele com a música disco, e Stay, que é um funkaço maravilhoso, é a faixa Wild is the Wind, que é a faixa título de um filme de 1957, interpretada originalmente por Johnny Metz, o cantor favorito da minha mãe. Mas o Bowie, ele dá uma inflexão grave e dramática que lembra muito, mas muito, Scott Walker, que é um dos grandes ídolos do David Bowie em todos os tempos. Outra coisa interessante nesse disco é que durante o processo de gravação e principalmente o processo de se escolher músicos para acompanhá-lo, o Bowie se encantou com um jovem guitarrista chamado Adrian Belew. O problema é que esse sujeito estava na banda do Frank Zappa e o Bowie roubou o Adrian Belew do Frank Zappa. O Zappa ficou tão furioso com essa atitude, primeiro que chamava o Bowie de Coronel Tom, que era uma forma de rebaixar o Major Tom de Space Oddity, e fala jocosamente que o Bowie estava num patamar inferior. E quando ele finalmente chegou nos Estados Unidos, o Zappa estava excursionando pela Europa, ele simplesmente mandou a banda inteira embora, num surto de fúria. Paciência, o David Bowie ganhou o que para mim é um dos melhores guitarristas da história. Um sujeito que sabe muito bem equilibrar esse arsenal de efeitos que ele tem na guitarra com um gingado irresistível. O Station to Station foi relançado numa versão especial em CD, incluiu ainda esse disco aqui, Live at Nassau.
1976, com David Bowie quebrando tudo. A versão em CD, eu tenho essa versão especial em CD, deve estar em algum ponto dessa confusão aqui, mas um dia eu prometo que irei achá-la. A famosa trilogia de Berlim é composta de 3 grandes discos: Low, Heroes e Lodger. Os 3 foram praticamente gravados ao mesmo tempo, com a produção do Tony Visconti, mas principalmente com a ajuda criativa do Brian Eno, que foi coautor de algumas das principais canções do disco e colaborou com os climas, colaborou com a concepção sonora, que foi muito bem concebida pelo Tony Visconti. Uma das coisas mais interessantes na carreira do Bowie é que ele não é exatamente um criador. O Bowie não é aquele sujeito que vai apresentar um novo estilo ou vai criar uma nova tendência. O Bowie, ele é um sujeito que observa o que está sendo feito e dá a sua versão sobre o assunto. No caso específico da trilogia de Berlim, o Bowie estava muito impressionado com o Krautrock, um rock alemão, representado principalmente pelas bandas Kraftwerk e Neu, e adaptou isso para o seu mundo, ao estilo David Bowie. Na trilogia de Berlim, o Thin White Duke desapareceu e o Bowie apareceu de uma maneira mais sóbria, mais compenetrada, como se ele estivesse chegando ali no momento criativo certo, e não tivesse deixado nenhuma distração atrapalhar. Os discos foram gravados no famoso Hansa Studio, em Berlim, e a gente está falando de uma Berlim dividida, então, pelo muro que separava a parte ocidental da parte oriental. Uma cena de destruição mais ou menos parecida com essas estantes que ainda vão ser colocadas na minha casa. Para muitos, o Low é o melhor disco do David Bowie. Eu gosto muito, mas não é exatamente um álbum que me cativa, né? Não é um álbum que me deixa apaixonado. Eu diria até que não é o disco ideal para você conhecer a obra do David Bowie. Ele tem 2 momentos bem claros. Uma parte mais instrumental, uma parte mais experimental, no qual se sobressaem essas técnicas e essas inspirações que o Brian Eno traz, e uma parte de canções mais, não diria pegajosas, mas canções de um apelo mais palatável, digamos assim. Dessa fase eu destacaria Sound and Vision, que até hoje é considerado um dos principais cavalos de batalha do repertório do David Bowie e que batizou a sua turnê de 1990, e Be My Wife. Outra coisa interessante, a faixa Warszawa foi inicialmente adotada por um quarteto de Manchester que estava se arriscando na carreira musical. Mais tarde esse quarteto se chamou Joy Division. Heroes, também de 1977, é marcado principalmente pela faixa título, que conta a história de um casal separado, teoricamente separado pelo Muro de Berlim. O Bowie conta que ele quis criar uma história de amor em meio à opressão, à repressão e à divisão que tomava Berlim naqueles tempos. Ela foi inspirada inclusive num fato real, embora não tivessem sido separados, mas o Tony Visconti e a sua então namorada estavam se beijando apaixonadamente ali na frente do muro, e o Bowie decidiu fazer uma canção sobre esse momento. Aliás, Heroes foi criada no mesmo processo de Low, ou seja, ela poderia muito bem ter entrado no disco Low, mas acabou batizando esse, que também é um dos melhores discos da carreira do David Bowie. Em Heroes você escuta também o Flippertonics, que é uma engenhoca criada pelo grande guitarrista Robert Fripp do King Crimson, em que muito tempo acabou sendo uma marca registrada ali em algumas canções do Bowie. Sobre uma delas a gente vai falar mais tarde. Heroes também tem a mesma estrutura do Low, ou seja, é um disco que tem uma parte mais instrumental, e nesse ponto a minha predileta é V2 Schneider, com canções um pouco mais palatáveis. Além da faixa título, Heroes, eu gosto muito de Joey the Lion, Sounds of the Silent Age e The Secret Life of Arabia. É um bom começo para se entender a carreira do Bowie? Sim, é um bom começo para se entender a carreira de Bowie. Nesse período também vale ressaltar que o Bowie ele
começou a se arriscar mais no cinema. Ele fez um filme chamado Just a Gigolo, do cineasta e ator David Hemmings, o mesmo de Blackout, no qual atuou com Marlene Dietrich, e também faz uma participação simbólica no Christiane F., que foi uma das coqueluches ali da década de 80. A apresentação do David Bowie, ela marca um momento crucial da trama, que é justamente quando a Christiane F. Se torna, então, uma viciada em heroína. Eu li o livro, o filme acho que está bem aquém do livro, mas vale por esse momento do Bowie se apresentando. Então, Heroes é um bom começo, apesar de que Station to Station continua sendo o meu predileto. A trilogia de Berlim se encerra com Lodger. Dos 3 discos gravados em Berlim, Lodger é certamente o mais palatável, principalmente porque ele não tem faixas instrumentais, ele é composto muito por canções, algumas extremamente pop, que é o caso de DJ, que tem o verso fabuloso de I am a DJ, I know what I play. Agora, o experimentalismo não ficou de fora. O Adrian Belew me contou recentemente em entrevista que para gravar esse disco, ele simplesmente foi para um puxadinho do estúdio ali em Berlim e fez vários solos, fez várias partes de guitarra. Essas partes de guitarra foram picotadas pelo Brian Eno, que foi colocando entre uma canção e outra. Você praticamente não escuta um solo completo do Adrian Belew nesse disco, você escuta uma ou outra intervenção que ele faz ali, muito bem grudada pelo Brian Eno. Desse disco aqui também tem a minha faixa predileta do Bowie em todos os tempos, que chama-se Look Back in Anger. É uma, como direi, é uma história sobre um anjo da morte que vem cobrar uma alma, que vem pegar uma alma. E tem um solo magistral do Carlos Alomar, que é outro guitarrista que sempre acompanhou a carreira do David Bowie. Então você me pergunta, poxa, começo pelo qual? Low, Heroes ou Lodger? Eu daria uma chance pro Lodger, e depois o Heroes e depois o Low. Agora, depois da trilogia de Berlim, o Bowie gravou um disco no qual ele, como direi, ele tenta mostrar para toda uma geração do punk e do pós-punk que estava consumindo esses discos de Berlim que ele ainda era o rei. Esse disco chama-se Scary Monsters. É um disco no qual ele flerta com a sonoridade New Romantic daquele período. Aliás, ele traça alguns caminhos para os grupos daquele período. Tem participação do Pete Townshend, do The Who na guitarra, e tem mais uma vez o Robert Fripp arrasando nos Flippertonics, no caso, na faixa título. Outra coisa muito interessante desse álbum, para muitos, o clipe da canção Ashes to Ashes, que a gente volta e meia assistindo no Som Pop, é o primeiro videoclipe da história. Porque antigamente o que a gente assistia eram clipes promocionais, a banda fingia que estava tocando, aparecia uma outra situação ali, para mostrar que não era um show ao vivo, era uma faixa, era um single que estava sendo trabalhado. O Ashes to Ashes trabalha basicamente numa história. Você tem 3 situações muito claras ali. O Bowie como um extraterrestre, o que lembra muito o personagem dele do Homem que Caiu na Terra, do Nicholas Reg, que ele fez na década de 70. Você tem o Bowie num hospício, preso com camisa de força, e você tem depois um desfile desse extraterrestre com algumas pessoas também vestidas de modo bem, como direi, estranho. Uma delas, inclusive, que é um padre, é interpretado nada menos por Boy George, então dando seus primeiros passos na carreira artística. Depois de Scary Monsters, o Bowie decidiu investir muito mais na sua faceta de popstar. Ele grava Let's Dance, ele grava Tonight, e para mim perde muito do grande artista que ele é. Só se recuperaria anos depois com Earthling, que é um disco que ele flerta com o drum and bass jamaicano. Mas Berlim ainda marcaria a carreira do David Bowie de modo pontual. Depois de anos sem termos notícias dele, ele lança o clipe de uma canção chamada Where Are We Now, e que traz imagens justamente da Berlim que o acolheu de uma maneira tão especial. Where Are We Now acaba sendo um prenúncio da morte do Bowie. Ele lançou o disco The Next Day, que é belíssimo, e depois faria o Black Star e
infelizmente nos deixaria. Mas que obra irretocável, que criatividade, que ser tão especial. Então, eu recomendo. Escute a trilogia de Berlim, mas escute principalmente o que veio antes ou depois. Se você gostou desse clipe, curta, comente e compartilhe. Se você não gostou, paciência. Eu não desejo que você recomende esse clipe para mais ninguém, porque o David Bowie é só para quem merece, assim como a Kate Bush e o Peter Gabriel. Clique o sininho para notificações e fica ligado que logo a gente fala mais sobre música.